A gente pode começar falando do Corinthians ontem, um jogo ansiosamente esperado, não deixaram os caixões entrar, a polícia que militar... frescura isso, hein? A polícia... Bom, eu não sei se é frescura ou não. Eu acho que a arquibancada pode fazer o que quiser. O que não pode fazer, desrespeitar, na minha visão, é o time em campo. Aquilo que aconteceu no Sul, por exemplo, jogadores com caixão e tal. Eu acho que não é legal. Agora, a torcida pode fazer o que ela quiser, para arquibancada, ela aplaude, vaia, goza, ironiza, tudo bem. E os jogadores do Corinthians não participaram desse negócio. Mas não é isso. O time não ganhou. Então a gente quer falar sobre isso, não ganhou porque não teve competência mesmo, tirou o pé, é o que se fala nas redes sociais, é importante vocês falarem alguma coisa sobre isso, né? E é muito interessante, né? Porque eu queria começar falando sobre isso com o Flávio, e com o Mauro e com o nosso Márcio Espímpolo. Pouco antes do gol do empate, eu li muito na rede social, que é monitor, não adianta você falar que você não tem que ler. As pessoas dizendo, e aqui é um reflexo, que o Renato Augusto estava fazendo o pior jogo dele no Corinthians. Não é verdade. Não, tudo bem, eu ouvi isso e li. Aí ele fez o gol. Seleção brasileira, Renato Augusto e mais 10. Quer dizer, foi assim, para cima e para baixo, com uma velocidade incrível. Sobre o Corinthians em campo, que não ganhou de um time que estava penduradíssimo, a gente vai falar sobre isso. Flávio Prado. Bom, Vanderlei, foi um jogo para empate mesmo. O Grêmio conseguiu fazer um gol, aproveitou uma falha individual da defesa do Corinthians, fez um gol e foi se segurando, tentando explorar os contra-ataques, e o Corinthians o tempo inteiro teve a bola, principalmente no segundo tempo. E o gol acabou sendo natural. O Renato Augusto depois até falou, né, que ele já tinha procurado espaço ali, que ele viu que estava difícil entrar, estava tentando espaço para bater de fora, teve uma primeira chance, não deu, e na segunda ele acabou acertando o ângulo, que é uma coisa que ele faz muito bem. Foi um bom resultado para o Corinthians, tranquilo, está classificado para a fase de grupos da Libertadores. O Grêmio surrou o São Paulo no meio de semana. Ele deu uma melhorada com o Wagner Mancini, sem dúvida, mas ele tem todos os méritos para ser rebaixado, né? Ficou todas as rodadas lá na zona de rebaixamento, então seria muito injusto que ele não fosse rebaixado. Então eu acho que o Grêmio merece ser rebaixado. Ontem quase deu para escapar, né? Ontem se ele ganha o jogo, talvez, e hoje ele já pode ser rebaixado com 2 empates de 2 equipes que estão acima dele. Não tem o que discutir. O Corinthians fez a parte dele tranquilo, o Corinthians o Silvinho faz um ótimo trabalho. Ele pegou uma mulambada e tirou lá da zona de rebaixamento. Depois chegaram os 4 jogadores que não jogaram nem 100 minutos juntos. Ontem, pela primeira vez, eles começaram juntos. Um tá quebrado, outro tá machucado, outro tá suspenso, outro tá fora de forma e tal. E com esse time, né, esse catadão que o Corinthians tinha, com todos os problemas que tem, o Silvinho levou o time para a Libertadores. Então acho que é um trabalho muito bem feito. Não sei o que o Silvinho fez para aqueles torcedores que são devidamente monitorados, né? Aqueles torcedores que estão lá disponíveis para negociações, não sei, talvez ele não tenha querido negociar, não sei. A verdade é que o trabalho dele é muito bem feito e o Corinthians mostrou que é largo. Se tal Renato Gaúcho que o Corinthians queria pela primeira vez, provavelmente ele estaria no lugar do Grêmio hoje. Aí é a antivisão do fato, né? Não sei. Mas quando o Silvinho foi contratado, eu falei, o Corinthians fez melhor negócio que se trouxesse o Renato. Imagina, o Renato fez o que fez no Flamengo. Ele destruiu o Flamengo, imagina o Corinthians que já estava destruído. Nossa Senhora. Mauro César Pereira, e esse jogo de ontem que ainda tem reflexos, o Grêmio ainda respira, Corinthians já está na Libertadores, quero ouvi-lo. Bem, eu acho que o Corinthians não correspondeu ao que o seu torcedor esperava e desejava, né? O que o torcedor do Corinthians queria era rebaixar o Grêmio, né? O São Paulo teve a chance, não foi capaz, e o Corinthians também não. Então, assim, o gol foi no final, de novo acho que um gol no final, deu uma sensação de triunfo, mas não foi um triunfo, não foi o que o torcedor esperava. A intenção do torcedor do Corinthians era ir ao estádio, ver o time bater o Grêmio e rebaixar matematicamente. Está na beira da ribanceira, está ali caindo, né? Por um fio. Dificilmente não vai cair, mas não caiu. E eu acho que esse ponto também tem que ser considerado. E o Grêmio, acho que é o grande exemplo de que a gestão do clube bem feita não garante nada se a gestão do futebol for ruim. Não significa que tem que ser uma avacalhação, pelo contrário. O Grêmio é muito bem administrado, é um dos clubes mais bem administrados do Brasil. O Grêmio não tem mecenato, o Grêmio não tem a receita de um Flamengo, de um Corinthians, de um São Paulo, de um Palmeiras, mas consegue competir, consegue formar boas equipes, tem condições de contratar bons jogadores.
Só que os dirigentes que passaram pelo futebol, um desastre. Aquele da semana passada falando que a torcida do Corinthians ia torcer pro Grêmio, aquilo eu acho que é uma maior demonstração de despreparo do sujeito para ocupar o cargo. Como é que um camarada que é dirige do Grêmio, numa situação dessa... Pois é uma coisa assim que não dá para entender. O que ele pretende com aquilo? E é a confusão de técnicos, né? Primeiro, a manutenção do Renato. Acho que esse foi o grande erro. O Renato já vinha de 2 temporadas que ele vinha descendo a ladeira. Depois da derrota para o Palmeiras na final da Copa do Brasil de 2020, que já foi em março desse ano, acho que foi bem claro ali que o ciclo tinha terminado. Era hora do Renato seguir o caminho dele, o Grêmio também. O Grêmio insistiu com o Renato, montou um elenco com base nas preferências desse técnico, foi enfrentar o Independente Del Valle pela fase inicial da Libertadores, perdeu os 2 jogos, sendo que o primeiro jogo foi no Paraguai, né? No Paraguai porque não podia ter jogo no Equador, então o time de Quito se deslocou, não teve altitude, né? Foi jogar em Assunção. Ganhou. Foi a Porto Alegre e ganhou de novo. Aí o Renato caiu. Mas era o elenco do Renato com o Thiago Nunes, depois Felipão, depois o Wagner Mancini. Olha que confusão. Então acho que é o exemplo claro de que a boa gestão do clube, se for seguida de uma gestão ruim no futebol, dá nisso. E vai cair o Grêmio, não tem jeito. É um milagre, né? São 3 clubes que podem salvar, 2 tem que salvar o Grêmio, né? Bahia, o Juventude e o Cuiabá. Eles têm 5 jogos ao todo. O Bahia tem 1, os outros 2 têm 2 jogos. E não pode fazer mais do que 1 ponto, né? Um desses times pode fazer 1 ponto. Não pode pontuar. Não pode pontuar. Os outros 2 não podem pontuar. Dos 3, e 2 não podem tem que ganhar pontuar. do Atlético. E tem que ganhar do Atlético em casa. Então, assim, é uma missão praticamente impossível. Agora, é incrível o seguinte, né? O Grêmio tem 40 pontos, 10 ele fez em cima do Fluminense e Flamengo. Ele ainda fez mais 3 em cima do São Paulo. E ontem arrumou mais 1 em cima do Corinthians. Ou seja, os pontos que o Grêmio perdeu, a grande maioria, foram contra times mais fracos até. É curioso isso. Elencos mais fracos. O São Paulo está mal colocado, mas tem um elenco mais forte do que a maioria dos times, né? Isso que eu quero dizer. E o Fluminense tem que estar bem colocado, o Flamengo é o vice-líder, o Corinthians está na 4ª colocação. Então é curioso isso. Ele conseguiu até pontuar contra essas equipes. O Fluminense perdeu 2 vezes para o Grêmio. Mas nos jogos, confrontos dos times de baixo, o Grêmio foi um desastre. Várias derrotas em casa e a queda acho que é inevitável. O Márcio Spímpolo vai falar sobre isso e daqui a pouco nós vamos falar sobre o São Paulo, mas tem gente, tem até São Paulinos apaixonados dizendo que aplaudiriam uma homenagem ao professor Abel Ferreira, que se não fosse aqueles 3 pontos, quando ele preferiu não colocar em campo o principal time do Palmeiras, São Paulo estaria numa pindaíba ainda pior. Meu caro Márcio Spímpolo falando também do jogo de ontem. Isso é besteira, né, Vanderlei? Porque o São Paulo jogou mal com o Chapecoense, com o América, com o Atlético Goianiense, São Paulo com o Palmeiras. Essa abordagem você pode não concordar, é mas teoricamente... Não, tudo bem, é antivisão do fato, como sempre, tudo bem. Teoricamente, o time principal do Palmeiras, jogando contra um arquirrival histórico de décadas, e a gente sabe que a torcida quer sempre vencer o seu principal adversário, tá certo? Teoricamente, o Palmeiras poderia ter um destino melhor naquele jogo. Só isso. Tem gente que entende assim. Mas o jogo de ontem, queremos ouvi-lo. Bom, primeiro um abraço ao Mauro. Satisfação estar dividindo o microfone aqui com ele. Vanderlei, algumas coisinhas pontuais só. Não concordo que tenha sido a pior, como você leu aí algumas mensagens, que tenha sido o pior jogo do Renato Augusto. Não acho que ele jogou bem. Ainda ia buscar jogada lá atrás, distribuindo o jogo toda hora, como ele sempre faz. O William também, muito bom. Quando esses caras pegam na bola... Tem um número que, só para reforçar o que você está dizendo, ele acertou todos os dribles. 100% dos dribles do William terminaram em sucesso. Então, e o Renato Augusto não erra passe. Esses caras tabelam. O Roger Guedes, sim, fez um jogo ruim. Esse eu não gostei. Esse foi mal. Mas o Roger Guedes é um nível abaixo, né? Eu também acho que ele é um cara nem o William, nem o Juliano e nem o Renato Augusto. É que a contratação foi tratada veio assim, no bolo, né, então. Trouxeram tudo junto, mas ele veio no bolo. Ele ficou um tempão negociando como se fosse a salvação da lavoura aí. É claro que perto do que o Corinthians tinha, ele era melhor. Mas ele não é do nível desses caras. Quando é pra chutar, ele toca. Quando é pra tocar, ele chuta. Quando muito, ele é o Ringo Starr dos 4. Quando muito, hein? Então, mas acho que o Wagner Mancini errou. O time piorou ontem nas substituições. O Grêmio estava melhor no jogo. Então, quando ele tirou alguns jogadores, o Grêmio chamou o Corinthians para cima. E o Renato Augusto, Vanderlei, ele deu um chute 2 minutos antes de fazer o gol. A bola foi longe do gol. E depois, cara, assim você não pode deixar pegar na bola e com aquela liberdade que ele teve para meter a bola onde ele meteu. Cara muito acima da média, meteu a bola no ângulo. É cara que você tem que marcar de perto. Sabe o que ele falou? Eles estavam aproveitando o lado que o William estava ganhando todas por ali, né?
E... Em cima do Ferreirinha foi a jogada. Então, ele estava ganhando ali. Então, um jogador do meio tinha que fazer a cobertura para tentar parar o William. E aí abriu o espaço. Foi uma coisa que eles pensaram. Ele caminhou, ele olhou. Ele falou, ali tem um espaço, é ali que eu vou me posicionar. Posicionou, veio a primeira, ele errou, ele posicionou de novo, porque havia uma marcação dupla lá do lado. Então alguém do meio teve que sair. E naquela brecha ele entrou. Foram as duas jogadas iguaizinhas, Flávio. Ele falou que foi porque ele pegou, deu um tapa, adiantou a bola, olhou o goleiro, Exatamente. bateu e errou a primeira. A segunda igualzinha. Porque eles achavam que não ia conseguir entrar porque o time estava muito fechado. Então eles aproveitaram, vamos tentar entrar batendo de fora. Agora, isso de seleção também um pouco de calma, né? Porque tudo, só fazer um joguinho bom, já voltam a falar do Renato Augusto na seleção brasileira. Então, também, né, vamos ter um pouquinho de cautela. Acho exagero as críticas para cima do Silvinho, tá levando o Corinthians a Libertadores da América numa vaga direta para um time que era ruim sem a chegada desses medalhões. O time melhorou muito com eles. O Pedro Marques ontem no pré-jogo ouviu alguns torcedores e todos que foram ouvidos pelo Pedro falavam do resultado. Quanto vai ser o jogo? 5-0. O Silvinho não pode ficar. Quanto vai ser o jogo? 1-0. Mas o Silvinho não pode ficar na Libertadores. É um técnico fraco, mas quem tem que chegar? Não sei, a diretoria que se vire. Ou seja, o legal é meter o pau no Silvinho, então. Mas buscar alternativa. Isso aí o Parreira já falava. O Parreira falava assim, não tem. O torcedor não tem opinião, ele é caixa de ressonância. Vamos ele ouve e repete. Sabe por quê? Primeiro, eu acho que o Silvinho apanha mais do que deveria apanhar, entre aspas, claro. Apanha mais do que deveria apanhar e tem apanhado com classe. Raramente ele dá uma pancada ou rear. Se fosse o Abel Ferreira, jogaria alguém pela janela lá. Mas é estilo, eu sei Aquilo disso. que o Marcelinho fez foi ridículo, então, o Marcelinho Carioca. Então o Silvinho passa com classe. Não significa que ele concorda e muitas vezes o silêncio é uma questão de respeito. Mas quem não concorda diz o seguinte, tá aqui, ele tem 49,6 de aproveitamento. O time perde mais pontos do que ganha. É por isso que, entre outros assuntos, ele tem recebido críticas. Ele poderia conquistar, exageradamente, 117 pontos à frente do Corinthians. Ele conquistou 58 e perdeu 59. 15 vitórias, 13 empates e 11 derrotas. Quem entende que ele tem que sair... E com o Cristiano Ronaldo nessa fase grande no Corinthians. Não, então, o Messi, quem entende que ele tem que sair, entende que com o time de hoje, de agora, com os reforços... Ele bateria o Atlético. Deveria... Não bateria, Palmeiras mas deveria hoje, estar fazendo alguma tá coisa melhor. Lugar, alguma coisa melhor. Mas isso já está muito claro que a gente não quer que ele seja jogado pela janela. Existem 3 times grandões do futebol brasileiro. E o resto é resto. Vem depois, que corram atrás. Então tem 3 grandes. Hoje os grandes são Flamengo, Palmeiras e Atlético, não necessariamente nessa ordem. O resto é resto. O resto vem em segunda linha. E ele é o líder da segunda linha. É o que é. E eu só queria falar um negócio do caixão, Vanderlei, rapidinho. Por que não pode entrar o caixão? Por que não pode entrar a faixa no estádio? Porque tá muito fácil para as autoridades, para o policiamento no estádio. Não pode torcida dos 2 times no clássico, não pode fazer isso, não pode entrar faixa, não pode entrar bandeirão, não pode entrar máscara, não pode entrar nada. O cara pode esconder droga no caixão. Ok, tem a vistoria lá, caixãozinho de papelão e tal. Olha dentro, você não tem nada. Então, Vanderlei, tá tudo muito fácil, só proibir, só falar que não pode. 2 jogos não pode na cidade no mesmo dia porque oferece risco. Então, o legal é proibir. Isso só atesta a incompetência das autoridades no evento esportivo. Porque você tem baile funk na Zona Sul, aí tem outro na Zona Leste. Isso pode. Os caras se arrebentam aí. Pode pegar o noticiário do final de semana, se arrebentaram aí na Zona Leste. Teve show de MC não sei quem, com DJ não sei aonde também. Você que gosta, você que é o nosso MC aí, você sabe quem tocou. Claro. Eu não entendo nada disso. Mas tô dizendo, os caras se arrebentaram na cidade, mas o jogo de futebol não pode. Então, poxa, sabe, eu não concordo, acho que deveria liberar. Faz a revista lá, tal, numa boa, vê se não tem nada escondido dentro, que os caras abusam também, entra com bebida escondida, com arma, com droga. Mas, não pode nada no futebol mais, nada. Eu também concordo que, inclusive, aqueles objetos que estavam para entrar, pelo menos as imagens que eu vi, eram objetos feitos de papelão e tal. Mas teve silenciador? Teve foguete lá que atrapalhou o jogo, foi paralisado. Segundo informações, em todos os estados brasileiros, as torcidas organizadas, digamos assim, têm uma forte relação com a cartolagem. Eu sei que eu estou dando um fato novo aqui, que para vocês é surpreendente achar que torcida organizada tem relação com a cartolagem. Eu sei disso. Mas eles têm uma espécie de depósito dentro dos estádios.
Chapelaria. Não, um depósito, uma salinha. As principais torcidas organizadas. Então eles guardam lá muitas coisas. E que não precisa passar pela checagem policial quando vai para o estádio. No caso dos caixões, foram, digamos assim, o Mauro que nasceu no Rio, uma alegoria produzida no barracão, preparada para aquele evento, para aquele desfile. Poderia ter entrado, eu também concordo com você, poderia ter entrado. O que eu discordo, e não aconteceu, claro, é que se um jogador do Corinthians pegasse um caixão para ficar no centro do campo depois da queda, se tivesse acontecido. Eu acho que profissional não tem que entrar nessa. Deixa para a galera, deixa para a arquibancada. Não entra nessa. Até porque a gente aprendeu, em profissão especialmente, que tudo que sobe, desce. Então é importante que você pense naquilo que você está fazendo. Estou dando só a minha opinião.